Fala galera, boa tarde a todos. Dentro da disciplina, então, a gente vai fazer entrevista com um profissional de educação física referente à dor lombar, que é o Maurício. Boa tarde, gente. Tudo bem? Agradeço a oportunidade. A gente vai tentar ser o máximo objetivo possível, né, para tentar responder todas as perguntas que a gente tem para esse tempo aí. Beleza, Maurício, vamos lá então. Primeira pergunta, como o tratamento com a pessoa que possui dor lombar? Bom, o tratamento, primeiro é importante a gente falar que a gente trabalha num lugar, um local de treinamento de força, né, numa academia tradicional onde os atendimentos são coletivos, né? Dentro dessa realidade, a gente trabalha, né, uma pessoa que chega com dores lombar, a gente trabalha especificamente o treino de força em si, mas antecipadamente a gente faz alguns exercícios de progressão, de reforço no core e alongamentos específicos para a região posterior principalmente. Beleza, Maurício. Próxima pergunta, qual o cuidado, tipo de treino e prescrição que você prescreve para a pessoa que possui esta patologia? Dentro da nossa metodologia, lá o treinamento de força, a gente prescreve o treinamento em si, né, com cargas, porém a gente tem um ponto de corte, né, que é a percepção de dor do cliente. Se ele sentir dores, a gente acaba reduzindo ou mudando algum tipo de exercício para que haja um conforto no exercício, principalmente que a sensação de dor é o principal problema, e dentro disso daí a gente vai incorporando alguns exercícios, né, que acabam prosseguindo, né, nesse treino dele. Beleza, Maurício. Quais são as principais dificuldades de trabalho com esse indivíduo? Bom, a principal dificuldade com o indivíduo com dores lombares, né, é o medo, né, de deles fazerem as atividades, porque eles já chegam na academia com algumas restrições de movimento, né? E, em minha opinião, uma coluna ela tem que ter movimentos, né? Ela não pode sofrer sobrecargas em demasia, mas ela tem que ter todos os movimentos, né? De rotação, de flexão e de extensão, mas obviamente com os cuidados, né? Com a sobrecarga. Beleza. Cada grau da doença é tratado de uma forma diferente, com exercícios diferentes. Primeiro a gente precisa saber qual é o grau da doença. Na maioria das vezes a gente não sabe, porque em torno de 70% da população brasileira sente dores na lombar. Então é muito comum chegar alguém na academia com dor na lombar. Se a gente soubesse de todos os casos especificamente o que é, a gente acabaria dando um foco especial. Porém, não é essa a realidade. Então a gente acaba tendo um padrão, né, de exercícios e por muitas vezes só esses padrões eles já são bem eficientes para amenizar as dores na lombar. Se há algum caso mais específico, daí sim a gente estuda um pouco melhor o caso, né? Como tem exemplos de pessoas que ficam com uma postura inadequada o dia inteiro e aí acabam que ao longo de muito tempo acaba ocasionando dores crônicas, né, na coluna. Beleza. Próxima pergunta, Mauri. Qual a diferença na prescrição para o aluno que já possui alguma dor na lombar e frequenta a academia e o aluno que vem da fisioterapia, reabilitação? Existem pontos positivos e pontos negativos, né? Quem já treina na academia, treinamento de força e tem histórico de dores na lombar, já passou por alguma progressão. Então, alguns exercícios com uma sobrecarga um pouco maior, eles vão poder ser incrementados. E o ponto positivo também de quem chegou de uma clínica de fisioterapia é que a gente consegue ter alguma recomendação, né, desse fisioterapeuta, desse profissional, para conseguir conduzir ainda, introduzir, né, no treinamento de força esse cliente. Beleza. Próxima pergunta. Qual o período médio para se obter resultados positivos no decorrer do treinamento? A gente trabalha com os resultados convencionais do treinamento de força, né? Que são entre 9 a 12 semanas. Obviamente existem dois tipos de dores, né? Dores agudas e dores crônicas. A partir das primeiras sessões, essas dores agudas elas tendem já a amenizar, né? Se o resultado é esse também. Mas o principal tempo que a gente espera é que seja entre 9 a 12 semanas, que é os resultados convencionais do treinamento de força. Beleza. Você realiza alguma avaliação física, exemplo postural, flexibilidade, antes da pessoa iniciar o treinamento? No nosso espaço, a gente não tem esse costume, né? Porém, em alguns casos individuais, né, de algumas pessoas,
principalmente essas que têm algumas dores ou de coluna lombar, cervical ou até dores de ombro, a gente acaba fazendo algumas avaliações específicas para ajudar na prescrição do treinamento. Beleza. Próxima, Mauri. Durante o treinamento, é utilizado alguma ferramenta de avaliação sobre o índice de dor ou percepção de esforço? Não necessariamente no programa de treinamento em si, da parte de treinamento de força e aeróbica. Existe uma escala de percepção de esforço que por hora é utilizada, a escala de Borg, mas isso em alguns casos específicos, não sempre. Beleza. Última pergunta, Mauri. Quais são as principais recomendações para que o cliente siga uma rotina sem dor? A principal recomendação é a manutenção do exercício, né? Sabe-se que quanto mais a gente conseguir manter o exercício, mais a nossa coluna ao longo dos anos ela vai conseguir se manter. A gente jovem tem uma coluna boa e só vai depender da gente se a gente, quando envelhecer, continuar com essa coluna boa ou não. A gente agradece o Mauri, tá? Por essa troca de saberes. E nosso grupo, enfim, né? E Mauri, pode falar suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade aí, a gente fez um pouco mais rapidinho aí para conseguir responder todas as perguntas. Vou mandar um abraço para os professores e para os meus colegas que já foram, vocês que já foram meu colega, né? O Mauro, o Darlan que está atrás da câmera, certo? E é isso aí, muito obrigado. Muito obrigado. Beleza, boa tarde. Cara, então vou te mostrar um pouco do nosso trabalho. A gente trabalha com parte de fisioterapia, algumas técnicas de osteopatia e a parte em si da quiropraxia. Meu grande público que vem aqui nos procurar ou tem alguma patologia lombar, alguma hérnia ou alguma disfunção que irradia dor na região lombar. A gente trabalha também com a parte da maca. A gente tem uma maca que faz uma tração e um alongamento em toda a cadeia posterior. Qualquer coisa e vem conhecer o nosso trabalho aí. Valeu, um abraço. Bom, então eu vou contar um pouquinho sobre a minha coluna, tá? Quando eu tinha... Hoje eu estou com 28, né? Quando eu tinha 23 anos, eu era competidor de kickboxer, né? E ao longo de alguns dias, eu comecei a sentir dores na coluna e elas começaram a me atrapalhar, assim, inclusive para trabalho, né? Enfim, eu já estudava e chegou uma sexta-feira, né? O final da semana, em que eu fui trabalhar de noite e, nossa, senti muita dor. E aí eu, né, tive que parar uma semana, procurei um ortopedista. Esse ortopedista me encaminhou para um especialista em coluna, né? Acabei indo. E aí a gente fez uma ressonância e a avaliação que ele teve foi que eu tinha uma leve protusão discal e que se eu optasse por continuar fazendo as minhas atividades ia ter que ser com muito cuidado e ele também não garantia que ela não ia piorar. Então eu tomei a atitude de parar de ser competidor, né? Enfim, eu estava estudando e aí dei um pouco mais de prioridade para os meus estudos. Então, como todas as dores, né? Essa daí foi uma crise, ela passou e ao longo dos anos, né? Eu fui reforçando. Hoje voltei a treinar de novo lutas, né? Enfim, pretendo voltar a competir. Tô com 28. Porém, eu tenho que ter sempre alguns cuidados, né? Como os reforços, né? Centrais que me ajudam a manter, né? A não ter uma sobrecarga muito alta na coluna. E, eventualmente, sim, eu ainda sinto dores na coluna. Porém, quando eu sinto, tomo algum medicamento, né? Que evite exclusivamente a dor e continuo no meu treinamento. Basicamente, é esse o histórico, né, da minha coluna.